Olá, nós vamos fazer a leitura do capítulo 8 do livro do Códice Colaboradores, tá? Então, repare o seguinte, nós estamos aqui já no capítulo e este livro, vamos dar uma olhadinha aqui na página inicial, né? Aqui a capa do livro é o John Coates, Paul Treshwell, John Townsend e David Treshwell. Ele foi doado pela Cengage Learning. É uma tradução da 9ª edição norte-americana, um livro de Química Geral, denominado e Reações Químicas, tá? Esse é o volume 1. Então, vamos passar aqui nessa parte introdutória, que tem os dados do livro. Vamos ver ele denomina aqui o resumo da obra. Então, na parte 1, nós temos as ferramentas básicas da química. Na parte 2, átomos e moléculas. Na parte 3, estados da matéria. Na parte 4, controle das reações químicas. Na parte 5, a química dos elementos. Nós vamos estudar esse capítulo aqui, ó. Ler e comentar. Uma leitura comentada, né? Ligação e estrutura molecular. Então, aqui no sumário, nós vamos aqui para a parte 1, né? Desculpe, aqui a parte... o capítulo 8, aqui na parte 2, né? Átomos e moléculas. E ele está na página 348 do livro, mas corresponde a 375 do PDF, ok? Então, vamos tentar localizar aqui. Vamos passar devagarzinho para não... 375, né? ...375 do PDF, não é isso? Agora, esperar carregar um pouquinho, né? Esperar carregar, pronto. 375. Então, repare. O título é capítulo 8, né? Ligação à estrutura molecular. Aqui nós temos uma molécula de tiamina, citosina, desoxirribose, né? Aquele modelo bola-vareta. Aqui a estrutura de um segmento de DNA, tá? E aqui o sumário do capítulo. Então, nós temos 8.1, formação das ligações químicas. 8.2, ligações covalentes e estrutura de íons. 8.3, cargas formais dos átomos em moléculas e íons. 8.4, ressonância. 8.5, exceções à regra do octeto. 8.6, forma ou geometria das moléculas. 8.7, polaridade da ligação eletrovalente, né? 8.8, ligação e polaridade molecular, certo? 8.9, propriedades das ligações, ordem, comprimento, energia, e 8.10, DNA revisitado. Então, vamos ler aqui esse comentário que os autores fazem aqui no início do capítulo. Ligações químicas no DNA. O tema deste capítulo e do próximo é a ligação e a estrutura molecular, certo? O qual está bem ilustrado pela figura, que mostra uma parte de uma molécula de DNA. O DNA consiste em uma hélice de duas cadeias de grupos fosfato, né, e os fosfatos de carga 3-, tetraédricos, e grupos desoxirribose. Bases orgânicas, como a tiamina e a citosina, em uma cadeia interagem com bases complementares da outra cadeia. Ao observar cuidadosamente essa estrutura, algumas questões podem surgir. Por que existem 4 ligações dos átomos de carbono e fósforo no eixo da hélice? Por que esses átomos do eixo estão ligados a outros átomos separados por um ângulo de 109 graus? Por que os anéis com 6 membranas bases de tiamina e citosina são planos? Por que certos átomos de hidrogênio ligados a uma dessas bases em uma cadeia interagem com átomos de nitrogênio e oxigênio nas bases da cadeia vizinha? Todas essas perguntas e muitas outras
podem ser respondidas pela compreensão das ligações químicas e da estrutura molecular. Questões de estudo relacionadas a essa história podem ser encontradas nos seguintes itens aqui numerados. Então, quais são os objetivos do capítulo? Consulte a revisão dos objetivos do capítulo para ver as questões para estudo relacionadas a esses objetivos. Então, quais são os objetivos? Né? Então, entender as premissas básicas sobre as ligações covalentes iônicas. 2, a relação entre as estruturas eletrônicas de pontos de Lewis e as estruturas moleculares. 3, a relação entre a ordem de ligação, comprimento de ligação e energia de ligação. Desenhar estruturas de Lewis para moléculas pequenas e íons poliatômicos. 2, usar o modelo de repulsão dos pares de elétrons no nível de valência, na camada de valência, que é a RP-RNV, para prever as formas, a geometria das moléculas pequenas e íons simples, e para compreender as estruturas de moléculas mais complexas. 3, não é? Usar a eletronegatividade e a carga formal para prever a distribuição de cargas em moléculas e íons, definir a polaridade das ligações e prever a polaridade das moléculas. 4, usar as entalpias de ligação para estimar as mudanças ou variações de entalpia nas reações químicas. Lembrar né, que há distribuições eletrônicas comuns, como indicado pelas estruturas de Lewis, e estruturas moleculares compartilhadas pelas moléculas e pelos íons. Conhecer esses padrões permite prever as propriedades de moléculas e íons desconhecidos. Os símbolos de Lewis dos átomos. A geometria, o 2, né, e o 3, as geometrias comuns dos pares de elétrons e seus ângulos de ligação associados. Bem, então, os cientistas sabem há muito tempo que a chave para a interpretação das propriedades de uma substância química passa primeiro pelo reconhecimento e compreensão da sua estrutura, das suas ligações. A estrutura diz respeito à forma com que os átomos estão arranjados no espaço e o termo ligações descreve as forças que mantêm unidos os átomos adjacentes. Nossa discussão sobre estrutura e ligações inicia-se com pequenas moléculas e íons poliatômicos, progredindo então para moléculas maiores. Você verá que, de composto a composto, os átomos do mesmo elemento participam da ligação e da estrutura de maneira previsível. Essa consistência permite desenvolver um conjunto de princípios que se aplicam a muitos compostos químicos, incluindo aqueles com estruturas complexas, como o DNA. 8.1. Formação das ligações químicas. Quando uma reação química ocorre entre dois átomos, alguns de seus elétrons de valência reorganizam-se, o que resulta em uma força atrativa líquida, uma ligação química entre os átomos. Os químicos, geralmente, pensam nas ligações como pertencentes a 3 amplas categorias: metálicas, covalentes e iônicas, mas, como ilustrado em um olhar mais atento, uma visão triangular das ligações químicas, nós vamos ver logo mais, a fronteira entre elas pode não ser evidente. Este capítulo é, em sua maior parte, voltado às ligações covalentes, considerando que as ligações iônicas e metálicas estão descritas no capítulo 12. Então, ligações covalentes envolvem um compartilhamento de elétrons na camada eletrônica externa, elétrons de valência de cada átomo. 2 átomos de cloro, por exemplo, compartilham um par de elétrons, um elétron de cada átomo, para formar uma ligação covalente. Então, temos aqui os átomos de cloro, cada um com 7 elétrons, ao compartilhamento de elétrons, e aqui nós temos esse par de elétrons compartilhados, formando a ligação covalente.
repare que aqui nós temos, na verdade, o conceito de ligações covalentes, poderíamos dizer que é a definição do conceito, tá? Porque quando nós falamos de conceito, sabemos que é algo mais amplo, né? Então, a construção de um conceito científico, para ele ser validado pela comunidade acadêmica, ele tem que envolver, né, diversos aspectos históricos, sociais, políticos, tem que haver realmente um estudo mais aprofundado. Mas aqui, em Fundamentos de Química, nós trabalhamos normalmente com a definição dos conceitos. Então, aqui nós temos uma reação química, onde nós temos a formação de um composto iônico. A reação ocorre entre o sódio metálico, que é um metal prateado, né? E o gás cloro, que é um gás amarelo esverdeado, o Cl2. Então, ele diz que a reação é muito exotérmica. E aqui nós temos o calor padrão de formação do cloreto de sódio sólido, que é um sólido cristalino, cujo valor é menos 411,12 kJ por mol. Então, ele vai dizer aqui, os autores, uma ligação iônica é formada quando um ou mais elétrons são transferidos, ou é transferido, né, da camada externa de um átomo para outro, criando íons positivos e negativos, né, formando íons. Quando o sódio metálico e o gás cloro reagem, podemos imaginar que a reação ocorre pela transferência de um elétron, de um átomo de sódio para um átomo de cloro, para formar íons de Na+, e Cl-. Então, nós temos aqui a ilustração, né, desse colchete. O metal sódio com um elétron. Aqui, os 7 elétrons na camada de valência do cloro. E esse elétron é transferido, então, da camada de valência do sódio para o cloro. Ele vai dizer assim: transferência de elétron de um agente redutor para um agente oxidante. E aqui nós temos o íon Na+, e o íon Cl-, que é o íon cloreto. Então, ele vai dizer que compostos iônicos, os íons têm configurações eletrônicas de gases nobres. Tá? Aqui a gente chama a atenção que, normalmente, quando se estuda a ligação iônica, os autores não trazem esse conceito aqui de reação de oxirredução, né? Esses conceitos de elemento que se oxida, elemento que se reduz, agente redutor, agente oxidante, são estudados mais adiante em reações, não é isso? Mas aqui o autor traz essa informação. Então, o sódio, que tem essa configuração eletrônica por extenso, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, possui uma baixa energia de ionização. Portanto, rapidamente perde um elétron para formar Na+, o íon Na+, cuja configuração eletrônica por extenso é 1s2, 2s2, 2p6. Aí ele vai dizer aqui agora que o átomo de cloro, né? Aqui também, quando ele fala o sódio, quer dizer o átomo de sódio, tá? Então, o átomo de cloro, que tem a seguinte configuração eletrônica por extenso: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Por outro lado, possui uma elevada afinidade eletrônica e rapidamente ganha elétrons para formar o Cl-. Então, nós temos agora aqui a configuração do íon cloreto, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e agora era 3p5, tá vendo? Temos agora 3p6. Os íons resultantes, Na+ e Cl-, e o cloreto, são atraídos devido às suas cargas eletrostáticas. E é essa atração eletrostática entre íons de cargas opostas que constitui a ligação iônica. O resultado é que os íons arranjam-se entre si em uma estrutura cristalina, na qual as atrações entre os íons de cargas opostas são maximizadas e a repulsão entre os íons da mesma carga são minimizadas. Então, à medida que descrevemos as ligações com mais detalhes, você descobrirá que esses dois tipos de ligações entre dois átomos, compartilhamento igual ou transferência completa de elétrons, são casos extremos. Na maioria dos compostos químicos, os elétrons são compartilhados desigualmente entre os átomos, com uma variação ampla quanto à extensão do compartilhamento.
desde pouco compartilhamento, principalmente iônico, até um compartilhamento considerável, em sua maioria covalente. Bem, então, vamos agora ler aqui esse quadro. Um olhar mais atento. Um momentinho. Na química, pensamos em termos de 3 formas limitadoras das ligações covalentes, das ligações. Então, ligação covalente pura, compartilhamento igual de elétrons entre 2 átomos. Iônica pura, completa transferência de elétrons de um átomo para outro. E a metálica. A figura aqui mostrada, um diagrama de Van Harker-Ketteler, tem esses casos extremos nos vértices de um triângulo. Dependendo dos átomos envolvidos, a ligação pode ser descrita como iônica, que é o caso do fluoreto de césio, covalente, que é o gás flúor, ou metálica, no caso do césio metálico, do metal césio. Outras são uma mistura dessas formas. Por exemplo, a ligação no CO2, dióxido de carbono, é mais covalente que iônica, enquanto que no cloreto de sódio é predominantemente iônica. Um semicondutor como o ALAS tende a ir em direção à ligação metálica, com algumas propriedades das ligações iônicas e covalentes. E a ligação do silício sólido é parcialmente metálica e parcialmente covalente. Este capítulo e o seguinte abordam a ligação covalente. O capítulo 12 tratará das ligações iônicas e metálicas. Embora tenhamos compartimentado esses temas, não perca de vista o fato de que, como mostra a figura, a ligação em praticamente todos os materiais é uma mistura das 3 formas limitadoras. O poderoso conceito de eletronegatividade é utilizado na figura e é apresentado na página 380 deste capítulo. Para mais detalhes das ligações, veja aplicando princípios químicos, triângulos de Van Harker e ligações, que está no capítulo 21, certo? Bem, então aqui esse conceito de eletronegatividade. Então, nós podemos dizer que a tendência que um átomo apresenta, tá? Conceitos, digamos assim, é de atrair elétrons para si, quando ele participa de uma ligação química. Então, aqui tem os valores de eletronegatividade na ordenada. Aqui nós temos nos vértices, né? Bem, vamos ler a legenda. Um diagrama de Van Harker e Ketteler. Aí diz, as 4 regiões deste triângulo representam as localizações dos compostos metálicos, semicondutores, iônicos e covalentes, tá? Então, aqui nós temos as regiões, né? Então, 1, 2, 3, 4. E aqui o caso, né, como nós já lemos aqui, dos extremos, né? Bem, então agora vamos ler o tópico 8.2, ligações covalentes e estrutura de luz. Há muitos exemplos de compostos que têm ligações covalentes, incluindo os gases na nossa atmosfera, o gás oxigênio, né, o gás nitrogênio, a água e o CO2. Os combustíveis comuns, como o metano, e a maior parte dos compostos do nosso corpo. As ligações covalentes também são responsáveis pelas conexões, quer dizer, pelas ligações que existem dentro dos íons poliatômicos, diríamos assim, né? Então, como o carbonato e o carbonato, CO3, 2-, o íon cianeto, o íon CN-, né? O NH4+, que é o íon amônio, o íon NO3-, que é o íon nitrito, e PO4 3-, que é o íon fosfato. Vamos desenvolver os princípios básicos da ligação e da estrutura, usando esses exemplos. E outras pequenas moléculas e íons, mas os mesmos princípios aplicam-se a moléculas maiores, desde a aspirina, as proteínas e ao DNA, com muitos milhares de átomos.
As moléculas e os íons que acabamos de mencionar são constituídos inteiramente por não metais. Um ponto que necessita de especial ênfase é que, em moléculas e íons constituídos apenas de átomos de não metais, esses últimos estão unidos por ligações covalentes. Caso contrário, a presença de um metal em uma fórmula é um sinal de que o composto é provavelmente iônico. Vejamos agora elétrons de valência e os símbolos de Lewis para os átomos. Vamos ver aqui a legenda sobre Lewis, né? Lewis nasceu em 1875 e faleceu em 1946. Lewis introduziu a teoria das ligações químicas através de pares de elétrons compartilhados em um artigo publicado no Journal of the American Chemical Society em 1916. Lewis também fez importantes contribuições à química de ácido-base, à termodinâmica e à interação da luz com substâncias. Lewis nasceu em Massachusetts, mas foi criado no estado americano de Nebraska. Depois de obter o grau de bacharel e seu doutorado em Harvard, ele iniciou sua carreira profissional como professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele não foi apenas um pesquisador muito produtivo, mas também um influente professor. Entre suas ideias estava o uso de conjuntos de problemas no ensino, uma ideia ainda em uso nos dias de hoje. Não é? Bem, nós temos aqui, então, esse estudo sobre os elétrons de valência, né, e os símbolos de Lewis para os átomos. Bem, os elétrons em um átomo podem ser divididos em dois grupos, elétrons de valência e elétrons das camadas internas. Reações químicas resultam na perda, no ganho ou no compartilhamento dos elétrons da camada de valência. Os elétrons mais próximos do núcleo não estão envolvidos nas ligações nem nas reações químicas, né? Que é algo assim bem interessante. Embora saibamos que esse conceito aqui ele é mais limitado, tá? Porque sabemos que pela teoria do orbital molecular, todos os elétrons que existem na molécula eles participam da ligação química como um todo, tá? Bem, mas aqui nós vamos ver dessa forma mais simplificada, né, a ligação acontecendo segundo essa teoria, né, do compartilhamento de elétrons com os elétrons da camada de valência. Com ligações, né? Não só compartilhamento, mas transferência. Também nós sabemos que a camada de valência ela pode possuir os elétrons da camada mais externa, maior número quântico principal, e também elétrons da penúltima camada, por exemplo, da N-1. Tá? E aí, no caso, não são os elétrons mais externos. Né? Bem, então, diz assim, os elétrons... Bem, para os elementos do grupo principal, elementos do grupo A na tabela periódica, os elétrons de valência são os elétrons sp da camada externa. Tabela 8.1. Todos os elétrons nas camadas internas são elétrons do CERN, certo? Então, vamos ver essa tabela 8.1 aqui, né? Símbolos de Lewis para os átomos do grupo principal. Aqui chamamos a atenção que essa numeração, com essas letras maiúsculas A ou B, né, para os elementos de transição, elas já foi sugerido, né, que não se utilizasse mais. E nesse caso nós temos números que são colocados desde o grupo que era chamado 1A, né, denominado 1A, até o grupo dos gases nobres, que seria o grupo número 18, certo? Então, aqui, ele está dizendo o que ele se refere aqui a essa tabela. Para os elementos do grupo principal, como ele diz ainda aqui,
Os elétrons de valência são os elétrons sp da camada externa. Todos os elétrons das camadas internas são elétrons do CERN. O CERN nós consideramos aquele conjunto de átomos, né, que não participam, de um modo geral, das ligações químicas, certo? Então, ele coloca aqui como desenhar os elétrons de valência, né? Ou como identificar e como depois representar aqui através de estruturas de Lewis. Então, ele coloca aqui um exemplo. O elemento sódio, que pertence ao grupo 1, ele mostra, então, aqui a configuração eletrônica dos elétrons mais internos, que corresponde à mesma configuração do gás neônio, que seriam S2, 2S2, 2P6, e ele vai dizer que os elétrons de valência estão na camada 3, né? No subnível S, então, você teria 3S1. Esse seria o elétron de valência no caso do sódio. O arsênio, né? Que está no grupo 15. Então, ele possui a seguinte configuração eletrônica. Os elétrons internos apresentam configuração eletrônica correspondente ao gás argônio. E teríamos, em seguida, os elétrons os elétrons de transição, né? Seriam os elétrons 3D10. Então, os elétrons de valência do arsênio são 4S2, 4P3, após, né, a configuração eletrônica do gás nobre que o antecede. Bem, então ele vai dizer aqui, para os elementos do grupo principal, o número de elétrons de valência é igual ao número do grupo. O fato de todos os elementos em um grupo periódico terem o mesmo número de elétrons de valência explica a semelhança das propriedades químicas entre membros do grupo. Realmente a semelhança. Então, por exemplo, nós tivemos as seguintes reações químicas. Sódio metálico reage com água, produz hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Aí nós teríamos sódio, lítio, sódio, potássio, né? Então, nós teríamos, por exemplo, potássio reage com a água, produzindo hidróxido de potássio e gás hidrogênio. Claro que as velocidades são diferentes, mas os produtos são semelhantes, não é isso? Isso porque o número de elétrons na camada de valência é igual no grupo, né? Bem, então, ele vai dizer aqui, os elétrons de valência para elementos de transição incluem os elétrons nos orbitais NS, quer dizer, maior número quântico principal, subnível S, e N-1D, seriam elétrons na penúltima camada, né, do subnível, e estão no subnível D. Né? Os elétrons remanescentes são elétrons do CERN. Assim como acontece com os elementos do grupo principal, os elétrons de valência para metais de transição determinam as propriedades químicas desses elementos. Então, ele coloca aqui, por exemplo, o titânio, né, que pertence agora ao grupo 4, teria essa configuração aqui. Os elétrons internos corresponderiam à configuração eletrônica do argônio, tá? E os elétrons de valência seriam 3D2, 4S2, aqui colocados em ordem crescente de número quântico principal. Mas em ordem crescente de energia, nós teríamos o 4S2 e o 3D2. Os químicos norte-americanos, Gilbert Neal Lewis, o químico, né, introduziu uma maneira útil para descrever os elétrons na camada de valência de um átomo. O símbolo do elemento representa o núcleo atômico com os elétrons do CERN. Até 4 elétrons de valência, representados por ponto, são colocados um de cada vez ao redor do símbolo. Então, aí ele vai dizer aqui, né? Então, aqui, ó, sódio, 1 elétron. Aí você teria alumínio, 3 elétrons, silício, 4 elétrons. Agora, ele diz aqui, ó, se houver mais elétrons de valência, eles são emparelhados com os que já estão ali. Então, aqui no caso, você tem ó, o 5,
5 elétrons aqui no caso do nitrogênio, então vai emparelhar um elétron aqui, um fósforo também. Aí, no caso do oxigênio, vai emparelhar outro elétron aqui. No caso do flúor, mais um elétron vai ser emparelhado. No caso do oxigênio, do gás nobre, no caso aqui, a configuração, né? Observe aqui que as configurações seriam NS1, e aí vai, né? Sucessivamente. NS2, NS2P1, NS2P2, NS2P3, NS2P4, NS2P5 e 8 elétrons seriam NS2, NP6, certo? Então, ele diz os símbolos de Lewis, os químicos, aí aqui. Os químicos atualmente referem-se a essas figuras como símbolos de Lewis. Os símbolos de Lewis para os elementos do grupo principal, do segundo e do terceiro período, estão mostrados na tabela 8.1. Acabamos de ver, não é? O arranjo de 4 elétrons de valência de um elemento do grupo principal em torno de um átomo sugere a ideia de que a camada de valência pode acomodar 4 pares de elétrons. Por representar 8 elétrons no total, isso é referido como um octeto de elétrons. Os gases nobres, com exceção do hélio, já possuem um octeto de elétrons de valência e demonstram uma notável falta de reatividade. Isso assim nas condições ambientais, né? Porque existem diversos compostos formados pelos gases nobres, que são produzidos em laboratório, assim, normalmente sob condições mais especiais, né? Às vezes a temperatura mais elevada, às vezes pressão mais elevada, utilização, às vezes, de um catalisador, enfim. O hélio e o neônio não sofrem nenhum tipo de reação química. E os outros gases nobres têm reatividade química limitada. Uma vez que as reações químicas envolvem mudanças na camada de elétrons de valência, a reatividade limitada dos gases nobres é tomada como evidência da estabilidade de sua configuração eletrônica de gás nobre, NS2 e NP6. Muitos elementos perdem, ganham ou compartilham elétrons para atingir um octeto na camada de valência, a configuração de um gás nobre. Isto é conhecido como regra do octeto. O hidrogênio, que em seus compostos tem 2 elétrons em sua camada de valência, obedece essa regra igualando-se à configuração eletrônica do hélio. Bem, agora vamos ver a estrutura eletrônica de pontos de Lewis e a regra do octeto. Em uma descrição simples da ligação covalente, uma ligação resulta quando um ou mais pares de elétrons são compartilhados entre 2 átomos, né? Então, realmente, foi bom o autor colocar essa expressão aqui, né? Uma descrição simples da ligação covalente. Então, nós temos aqui a ligação do par de elétrons entre os 2 átomos de uma molécula de H2 é representada por um par de pontos, ou, alternativamente, uma linha ou um traço, certo? A representação de uma molécula nesse modelo é chamada de estrutura de pontos de Lewis, ou estrutura de Lewis, né? Então, nós temos aqui hidrogênio, a molécula de hidrogênio. Nesse caso, o autor deveria ter colocado uma sugestão, né, que seria necessário. Seria o átomo de hidrogênio com sua configuração eletrônica, seria um S1, para que então a gente pudéssemos identificar um elétron na camada de valência. Né? Bem, a estrutura de Lewis, agora ele vai colocar aqui a molécula do F2, certo? É o mesmo procedimento que fizemos aqui. Então, vamos ler, está aqui, né, a molécula, os átomos com seus elétrons na camada de valência, ele vai dizer aqui, o flúor tem 7 elétrons de valência, quer dizer, cada átomo de flúor. Aqui o compartilhamento e o par de elétrons compartilhado é representado através de um traço. Então, ele diz assim, que esses elétrons aqui ao redor do flúor são chamados pares isolados de elétrons,
Então, pares de elétrons ligados ou compartilhados são esses. Então, esses pares de elétrons isolados são também chamados de elétrons não ligantes. Não é? Então, a estrutura simples de líons, como aquela para a molécula do flúor, podem ser desenhadas, as estruturas, né? Podem ser desenhadas começando com símbolos de líons para os átomos e continuando com o arranjo dos elétrons de valência para formar ligações. O flúor, um elemento do grupo 7A, possui 7 elétrons de valência. O símbolo de Lewis mostra que um átomo de flúor apresenta um único elétron, desemparelhado ao lado de 3 pares de elétrons. No F2, os elétrons individuais, um de cada átomo de flúor, emparelham-se na ligação covalente. Na estrutura de Lewis do flúor gasoso, o par da molécula de flúor, o par de elétrons da ligação FF é o par de ligação. Os outros 6 pares residem em átomos individuais e são chamados de pares isolados. Como eles não estão envolvidos na ligação, também são chamados de elétrons não ligantes. Aqui já mostramos, né? Então, aqui agora ele vai mostrar outro exemplo de ligação covalente. Agora ele vai introduzir a ligação dupla e a ligação tripla. Então, ele vai dizer assim, o dióxido de carbono, CO2, né? E o nitrogênio, quer dizer, o gás nitrogênio, N2, a molécula do gás nitrogênio, né? Porque quando ele fala nitrogênio, muitas vezes pensamos no átomo de nitrogênio. São exemplos de moléculas nas quais 2 átomos compartilham mais de um par de elétrons. No dióxido de carbono, o átomo de carbono compartilha 2 pares de elétrons com cada oxigênio e, portanto, está ligado a cada átomo de oxigênio por uma ligação dupla. A camada de valência de cada átomo de oxigênio no CO2 tem 2 pares na ligação e 2 pares isolados. Né? Então, aqui, ó, CO2, octeto de elétrons ao redor de cada átomo. Oxigênio de oxigênio. Então, 4 em ligações duplas. Aqui, 1, 2, 3, 4, não é isso? E 4 em pares isolados. 2, 4. Octeto de elétrons ao redor do átomo de carbono. 4 em cada uma das ligações duplas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Agora aqui. Na molécula diatômica de nitrogênio, os 2 átomos de nitrogênio compartilham 3 pares de elétrons. Portanto, estão ligados por uma ligação tripla. Além disso, cada átomo de nitrogênio tem um único par isolado. Então, octeto de elétrons ao redor de cada átomo de nitrogênio. 6 em ligações triplas, então aqui você tem 2, 4, 6, e 2 em um par isolado. Tá? Importância dos pares isolados. Pares isolados podem ser importantes em uma estrutura. Como eles estão na mesma camada de valência que os elétrons de ligação, eles podem influenciar a geometria da molécula, a forma da molécula. Né? Vamos ver isso mais adiante. Então, uma observação importante pode ser feita sobre as moléculas que você viu até agora. Cada átomo compartilhou pares de elétrons, de modo que cada um alcançou a configuração dos gases nobres. Cada átomo é cercado por um octeto de elétrons. A exceção é o hidrogênio, que tipicamente forma uma ligação para somente um outro átomo, tendo como resultado 2 elétrons em sua camada de valência. Agora ele vai dizer aqui, a tendência das moléculas e íons poliatômicos de possuir estruturas em que 8 elétrons cercam cada átomo é conhecida como a regra do octeto. Como exemplo dado, o número dos elétrons de valência disponíveis no nitrogênio, uma ligação tripla,
é necessária no N2, de modo a ter um octeto em volta de cada átomo de nitrogênio. O átomo de carbono e ambos os átomos de oxigênio no CO2 atinge a configuração do octeto por meio da formação de ligações duplas. A regra do octeto é extremamente útil, mas tenha em mente que se trata mais de uma orientação do que uma regra. Para os elementos do segundo período, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, uma estrutura de Lewis em que cada átomo atinge um octeto é provavelmente uma boa representação da ligação. Embora existam algumas exceções, se você encontrar uma estrutura de Lewis que não siga a regra do octeto, deve questionar a validade da estrutura. Se não for possível escrever uma estrutura que obedeça à regra do octeto, então é possível que uma fórmula incorreta tenha sido atribuída ao composto ou os átomos tenham sido arranjados de forma equivocada. E aqui ele vai falar das exceções à regra do octeto, né? Embora a regra do octeto seja amplamente aplicável, há exceções. Felizmente, há mais de 4 ligações para um elemento. Felizmente, muitas são óbvias, como quando há mais de 4 ligações para um elemento, ou quando há um número ímpar de elétrons, certo? Agora aqui, nós vamos ler essa parte, desenhando as estruturas de Lewis, certo? Dicas para a solução de problemas, escolhendo o átomo central para a estrutura de Lewis. Vem aqui as 5 etapas, né? Então, nós vamos fazer essa leitura mais adiante um pouco.